Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre lentes esféricas, parte 2, que é o estudo analítico. Tudo bem? A parte onde tem as fórmulas e a gente vai calcular a distância de imagem, né? Distância focal da lente. A gente pode calcular também o que? A altura da imagem, a altura do objeto. Então, hoje a aula vai ser especificamente para a gente fazer conta. Tudo bem? Então, preste bem atenção. Quando eu estiver explicando aqui, se você tiver alguma dúvida, você pergunte. Essa aula vai ser disponibilizada hoje ainda no canal da escola, para quem perdeu ou para quem assistiu, mas quer assistir de novo. Tudo bem? Então vamos lá. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Essa aula já está pronta, preparei ontem para vocês. Vamos lá. Conseguem ver aí, galera, a tela do meu computador? Sim, professor. Sim. Beleza? Então, eu vou começar a explicar aqui, e aí vocês podem participar, tá? Eu vou explicar com bastante calma, não precisa vocês ficarem com medo de perguntar, se não entenderem alguma coisa, tá? Posso explicar outra vez. Então, vamos lá. Bom, a gente trata hoje do estudo analítico das lentes, né? E que, para o estudo analítico, a gente precisa, antes de mostrar as fórmulas, falar de novo no referencial de Gauss. Eu já falei lá em espelhos côncavo e convexo, que a gente usa como se fosse o plano cartesiano, né? Só que aqui tem uma diferença. Agora a gente vai utilizar um sinal para o objeto e um sinal para a imagem, né? Lá no espelho côncavo e convexo, o que estava na frente do espelho sempre era positivo e o que estava atrás do espelho era negativo, em relação à distância, né? E o que estava para cima era positivo e o que estava abaixo era negativo em relação às alturas. Não sei se lembram disso. Tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adotar uma direção para o objeto e outra para a imagem. Então, pode ter distâncias positivas na frente da lente, mas também distâncias positivas atrás, dependendo da imagem, se ela for real ou virtual. Vocês vão perceber aqui o seguinte, que toda vez que a imagem ela for real, a distância dela é o quê? Positiva. E ela vai estar do outro lado lá da lente, tá? Ela não vai estar no mesmo lado do objeto. Então, eu posso ter dois lados opostos com sinal positivo. Um para o objeto, que vai ser sempre colocado na frente da lente, e outra para a imagem, se ela for formada lá do outro lado. Quando a imagem é formada do outro lado, vocês vão perceber que ela é uma imagem real. E aí, o que acontece? A distância dela é positiva, ou pelinha, tá? Já a imagem virtual, ela é formada do mesmo lado do objeto. Então, tu vai ter o seguinte, mesmo o objeto e a imagem estão do mesmo lado, para o objeto é positivo, porque ele é real, mas para a imagem essa distância seria negativa. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá. Então, aqui nós temos o eixo das ordenadas, para cima continua sendo positivo, prestem bem atenção nisso aqui para entenderem as fórmulas lá. Então, para cima, as distâncias, as alturas, no caso, né, vão ser positivas. E os objetos que forem colocados aqui desse lado, o P sempre é positivo, porque o objeto é real. Tá? Agora, quando eu coloco um objeto real aqui desse lado, a imagem dele, se for real, se forma do outro lado. Mesmo estando desse lado, tu vai considerar o pelinha positivo, porque a imagem é real. Tudo bem? Então, toda vez que a imagem for real, a distância dela para a lente, mesmo ela estando do outro lado, vai ser positiva, tá? Tudo bem? E quando a imagem for virtual, ela vai se formar do mesmo lado aqui do objeto. Aí tu vai dizer, mas você falou que desse lado aqui, o objeto ele é positivo, tá certo. Mas a imagem, mesmo estando desse lado aqui, para ela, a distância dela vai ser negativa, porque ela é uma imagem virtual. Então, é melhor entender da seguinte forma. Sempre que a imagem for real, a distância é positiva. Sempre que a imagem for virtual, a distância é negativa. Lembrando que a distância da imagem à lente, ela vai ser representada por pelinha, tá? E a distância do objeto vai ser representada por P. Beleza? Outra coisa que vocês têm que saber aqui, né? A distância focal, ela vai ser positiva para a lente convergente
E a distância focal vai ser negativa para a lente divergente. Vou anotar isso aqui, olha lá. Tá? Então, se a lente for... Na aula passada, vocês viram que a lente convergente é a lente de borda fina. Tá? Então, se a lente ela for convergente, tá? Isso que eu estou falando aqui, vocês não precisam anotar, depois pode tirar print, tá? Mas tem na apostila um resumão aí com as fórmulas e com o que eu estou falando aqui. Se a lente for convergente, a distância focal dela, tu vai dizer que é positiva. Tá? E se a lente ela for divergente, igual a lente do óculos que eu uso, eu sou míope. Eu tenho dificuldade para enxergar de longe. Então, a lente do míope, ela tem distância focal negativa. Quando, por exemplo, eu vou fazer um exame de vista para ver se o meu grau aumentou, né? Lá na receita vem negativo. Se algum de vocês usar óculos aí, já deve ter percebido isso. Se a pessoa tem miopia, lá marca o grau da pessoa negativo, porque a lente dela tem distância focal negativa. Se a pessoa tem dificuldade de ver de perto, aí o grau dela é positivo na lente lá. Então, quando tu leva isso lá na ótica, eles já sabem que você tem miopia ou hipermetropia só pelo sinal lá que vem, o médico marca. Se ele marcar negativo, é miopia. Então, a lente que ele vai construir lá é divergente, né? Se o sinal lá estiver positivo, a tua lente é de borda fina, é convergente. Tudo bem, galera? Tá? Continua valendo aquela ideia aqui, objetos para cima é positivo e alturas para baixo são negativas, tá? Mas eu quero que vocês entendam basicamente isso aqui. Só esses dois aqui. O objeto sempre vai ser positivo, né? Se a imagem for real, a distância dela é positiva, mesmo ela estando do outro lado. Se a imagem for virtual, a distância dela é negativa, mesmo ela estando desse lado aqui. Tá claro isso aí, galera? Tudo bem para vocês aí, esse início? Sim, professor. Entenda só isso aqui embaixo. Se a imagem for virtual, a distância é negativa. Se a imagem for real, a distância é positiva. Assim que a gente vai adotar. Tá bom? Então, vamos lá. Professor, vamos às fórmulas. A função dos pontos conjugados é a mesma que a gente usou em espelhos. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Este F é a distância focal, este P é a distância do objeto à lente, e esse P' é a distância da imagem à lente. Ah, professor, mas você não usou desse jeito. Você usou lá o produto pela soma, que eu lembro. Exato. Vale aqui? Vale. Vou colocar aqui. Tu pode calcular como sendo o produto, e é dessa forma que eu vou usar, tá? P vezes P' sobre P mais P'. Tá? Então, a gente vai relacionar esses caras aí por essa expressão aqui, ó, galera. Ah, mas eu quero usar desse outro jeito. Tudo bem. Você que escolhe. Se você vai usar a fórmula assim ou assim. Eu acho melhor usar desse segundo modo que a gente não precisa tirar MMC. Sai mais rápido. Lembra dessa fórmula aí que a gente usou lá em espelhos côncavo e convexo? Professor, Oi? não vai alterar o valor se a gente usar uma forma ou outra, certo? Vai Não. dar o mesmo valor no final. Mesmo resultado. Só vai ter mais trabalho ou menos trabalho. Eu acho que se tu fizeres por essa primeira aí, dá mais trabalho para chegar na resposta. Na segunda, é mais rápido que sai. Mas a resposta é a mesma. Tudo bem? Tudo bem, Adriele? Estamos entendidos? Aí, nessa primeira fórmula. É claro que se a lente for convergente, esse F aí tu tem que botar positivo. Se a lente for divergente, esse F aí tu tem que colocar negativo. Tá? Adotando aqueles sinais que eu mostrei agora há pouco lá para vocês. Podemos continuar, turma? Sim. Pode, professor. Bom, e o aumento linear transversal? A gente também viu lá, tá? E
que acontece? Eram as mesmas fórmulas que a gente vai usar aí. A gente calcula o aumento linear I sobre O, que é a mesma coisa que menos P' sobre P, que é a mesma coisa que F sobre F menos P. Professor, qual fórmula dessas três eu vou usar? Não sei. Depende da questão. Se tu tiver a altura da imagem e a altura do objeto, tu usa a primeira. Se tu tiver o I e o O, ele pediu o aumento, tu usa essa aqui. Se tu tiver o P' e o P, tu usa essa. Se tu tiver a distância focal e o P, tu usa essa. Então, quem vai dizer para ti qual fórmula vai usar não sou eu. É a questão. E tu vai anotar os dados lá que ele vai fornecer. Né? É claro que se ele misturar a altura de imagem com P', aí tu pode usar assim, olha lá, esse pedaço aqui. Se tu precisar da focal, tu pode misturar esses caras aqui, assim, ó. Também. Tudo bem? Então, tu pode usar como tu quiser essa fórmula aí. Pode usar a primeira com a última, a primeira e a segunda e a terceira juntas. Pode juntar de 2 a 2 aí. Mas é a mesma fórmula que a gente fez lá no espelho côncavo e convexo. Tá? Esse conteúdo ótica é bastante extenso, tá? Por isso que eu preferi logo pegar com vocês. Depois, quando a gente terminar esse conteúdo, fora dessa aula ainda, faltam umas 2 aulas, eu acho, para a gente terminar esse conteúdo. Tá? E aí a gente vai começar a estudar eletricidade. Beleza? Tudo bem? Então, é isso. Vamos lá. Tá entendido aqui essa parte, galera? Posso continuar? Continue. Vamos lá. Equação da vergência. Quem é que usa óculos aí? O Davi usa. Tu usa óculos, Davi? Quem mais usa óculos? Eu também. A Clara também. Só vocês dois? Eu também uso. A Emily? Eu também. Então já tem uma quantidade de gente suficiente aqui. Quando a gente vai fazer um exame de vista, tá? O médico lá, ele examina lá a tua vista, vê o grau do teu óculos e passa para você levar na ótica para comprar, certo? Tá? A gente chama de grau, né? Eu, por exemplo, quando alguém me pergunta quanto é o grau do teu óculos, eu falo 3,5 miopia, né? Eu ainda tenho também astigmatismo, que é um outro defeito de visão. Daqui a 2 aulas, eu vou explicar todos esses defeitos de visão para vocês, sem ser a próxima, a outra. Aí termina o curso, tá? E aí, o médico, ele não vê como grau lá, ele calcula o grau nessa unidade aí chamada de dioptria, tá? Então, pode ver que na tua lente não vem grau lá, vem dioptria quando ele marca. Em vez dele marcar assim 2 graus, ele escreve 2 e esse símbolo aqui do lado, DI, ó. É dioptria. É a mesma coisa que grau. Só que o povo, no popular, chama de grau. Mas, na verdade, a linguagem técnica é dioptria. Como é que a gente calcula? Como é que o médico faz isso aí? A gente vai ver hoje. Tá? Então, quem vai fazer medicina aqui, pretende ser oftalmo, vai ter que aprender física lá, né? Já falei para vocês, acho que outras vezes. Mesmo que tu vai fazer medicina, tu vai continuar estudando física. Então, se você não gosta de física, não faça medicina, porque precisa lá. Tá? Como é que calcula a vergência da lente? Né? É o inverso da distância focal, 1 sobre F. Esse F é aquela distância focal lá da lente. Lembra que quando a lente é convergente, essa distância focal é positiva. Quando a lente é divergente, essa distância focal é negativa. Então, eu posso calcular a vergência ou convergência através dessa expressão, 1 sobre F. Também em livros, na prova do Enem, pode cair o nome convergência. Deixa eu anotar aqui, olha. Divergência ou convergência. Tá? Olha lá. Se estiverem entendendo, me falem aí o que eu tô falando. Olha lá. Vergência ou convergência. O que é a vergência ou convergência? Na verdade, é o grau do teu óculos. Tá? É o cálculo do grau.
Vamos ver. Eu escrevi errado aqui. Convergência. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui. Acho que é assim. Tá certo. Olha lá. Então, essa vergência ou convergência que tu representa pela letra V ou pela letra C, a gente calcula como sendo o inverso da distância focal. Então, fica 1 sobre F. Uma coisa importante, se nas questões eu for calcular a vergência ou a convergência de uma lente, essa distância focal ela não pode estar em centímetros. Eu tenho que transformar para metros, tá? Na questão. Então, por isso que está aqui o inverso do metro, olha lá. O inverso do metro é a mesma coisa que dioptria, que é o que a galera chama de grau, popularmente. Vou colocar entre aspas aqui, olha lá. Então, o povão chama de grau, mas a linguagem técnica é dioptria. Então, Davi, Clara, pessoal que usa aí, que usa Emily, também usa óculos. Não é grau o nome, é dioptria. Então, quando alguém perguntar para ti, quanto é o teu grau, tu fala, eu tenho 3 dioptrias, não é grau. Tudo bem? Tudo bem como calcula aqui a vergência, galera? Essa é a fórmula mais fácil de todas que eu mostrei para vocês, é só 1 sobre F. Tranquilo aí? Entenderam o que eu estou falando? Sim, professor. Sim. Tudo jóia. Sim. Tudo bom aí, por enquanto? Tranquilo? Por enquanto ainda Vou fazer tá. um exemplo aqui do lado, tá? Vou fazer um exemplo aqui do lado para você entender, beleza? Tá? Então, olha lá. Por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade, que vai ao consultório lá do oftalmo, né? E aí, ele quer saber, ele está com dificuldade para ver de longe, igual eu, tem miopia, tá? E aí, o médico olha o óculos dele lá, que ele já usa, vê se o grau aumentou e tal. E aí ele percebe que a distância focal dele tá valendo quanto aqui? Vale 25 centímetros, pode ser? 25 centímetros, olha lá. Tá? Como ele tem miopia, essa distância focal é negativa, tu bota menos 25 centímetros, tá? A lente dele, o míope usa a lente divergente. Se vocês lembrarem da aula passada, lente divergente é aquela lente que tem a borda grossa. Então, na borda dela é mais grossa do que no meio. Então, se tu pegares uma lente e perceber que ela é mais grossa na ponta do que no meio, ela é uma lente divergente. Desse tipo aqui, olha lá. Deixa eu fazer um desenho bem aqui para ti. Ó, isso aqui é uma lente divergente. Tá? É desse tipo que quem tem miopia usa. Se vocês... O teu é miopia, Davi? Pois é, então tu já deve ter percebido que a tua lente ela é mais fina no meio do que nas pontas. Na ponta ela vai engrossando, né? É esse tipo de lente que corrige a miopia. Pois é. E aí, se tu olhar a tua receita lá, tu já viu que o médico coloca menos? Tu sabe quanto é teu grau, Davi? 1,5. Isso. Então, quando tu vais fazer exame de vista, ele não coloca 1,5, ele coloca menos 1,5. É para o cara lá da ótica saber que o tipo de lente que ele tem que fazer é essa daqui, olha lá. Se ele colocar, se ele errar o sinal, se ele colocar mais, ele vai lá na ótica, ele vai fazer uma lente de borda fina, e aí não vai servir para ti. Então, o sinalzinho lá faz toda a diferença aqui na lente. Quando o sinal é negativo, significa que a lente é de borda grossa, igual essa daí. É lente para quem tem dificuldade de ver de longe, que é o míope, tá? Se ele colocar um sinal positivo lá, significa que a lente é de borda fina. É para quem tem dificuldade de enxergar de perto. Tudo bem? É a lente convergente. Então, aqui eu te dei a distância focal e eu quero calcular a vergência dessa lente, ou seja, o grau dela, né? Entre aspas, que a gente chama de dioptria.
Só que eu falei para vocês que não pode estar em centímetro, tem que estar em metro. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui é transformar. 25 centímetros para metros é 0,25. Então, tu vai escrever assim, olha lá. Primeira coisa que tu tem que fazer é verificar se está em metros, tá? Já corrigi aqui, já coloquei em metros. E aí eu quero calcular a divergência. Quantos graus essa pessoa... Até eu estou com vício de falar grau, mas não é grau, é dioptria. Então, qual é a dioptria dessa lente? Então, tu coloca a divergência, é o inverso da distância focal, olha lá. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, olha lá. 1 sobre menos 0,25. Tá bom? E aí, isso vai ficar... Como é que a gente faz uma conta aqui em matemática quando a gente tem vírgula embaixo ou em cima? A gente anda casas em cima e embaixo até a vírgula desaparecer. Perceba que aí embaixo eu tenho que andar 2 casas para a vírgula sumir. E tem 2 casas após a vírgula, que é o 25. Então eu tenho que acrescentar 2 zeros em cima, olha lá. Então ao invés de ser 1, eu coloco 100. E aqui embaixo eu coloco menos 25. Não esquece que o sinal não some, não. Deixa o sinal aí. Então, eu andei 2 casas em cima, apareceram 2 zeros, porque era 1 que tinha lá, ficou 100. E embaixo eu andei 2 casas, era o 25, então ficou menos 25. 100 dividido por 25 dá 4, né? Então, essa lente tem uma divergência de menos 4. O povão ia dizer que são 4 graus. Mas a gente que estudou física, assistiu a aula do Levito, vai dizer que é 4 dioptria. Esse sinal de menos significa que a lente é divergente, que esse cara tem dificuldade para enxergar de longe. Tudo bem? Entendeu como que calcula a divergência de uma lente? Tá entendido isso aí? Respondam aí. Tá sim, professor? Sim. Beleza? Então é dessa forma aí, a galera que usa óculos, que funciona lá o exame de vista. Tudo bem? Não se preocupem que eu vou explicar tudo sobre isso. Quem tem curiosidade aí, vou falar de novo no globo ocular para vocês, na última aula. Vou falar nos defeitos da visão. Quais são os defeitos da visão que a gente vai estudar? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, estrabismo, né? Tem mais algum? Presbiopia, que é a vista cansada. Certo? Podemos continuar, galera? Sim. Sim. Vocês já tomaram café? Vocês estão respondendo fraquinho, parece que estão fracos ainda. Eu tô Eu não tomando ainda, café. professor. Ainda não reforçaram aí? Toma o todinho, Nescauzinho aí, café com leite, para te dar energia. Pra te responder aí com mais firmeza. Certo? Se tivesse tendo aula normal, então essa galera ainda estava chegando na escola, assim, né? Com sono, né? Já estava lá no BRT, o ônibus, né? Tá em São Brás ainda. Em São Brás, tu em pé ainda, dormindo em pé, né? Não é isso? Pelo menos uma coisa boa tem é tu assistir aula aí no conforto da tua casa, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bom, professor, o que significa essa divergência de uma lente? Ela significa a capacidade que a lente tem de convergir, de concentrar ou de abrir os raios de luz, tá? Vocês viram aí que a divergência é dada por essa fórmula aqui, ó. Divergência é o inverso da distância focal, olha lá. É o inverso do F. Ou seja, quanto menor a distância focal, maior o poder da lente. Ou seja, dessas duas lentes que vocês estão vendo aqui, a lente A e a lente B, a lente mais poderosa é a A, porque quando os raios de luz passaram dela, eles convergiram logo, ela tem um poder maior de concentrar, então ela tem uma divergência maior, né? Então não vai olhar o poder da lente pela essa distância aqui, é exatamente o contrário do raciocínio. Quanto menor a distância focal, maior a divergência da lente. Ou seja, essa lente aqui ela é mais poderosa que essa, porque quando a luz passa por ela, ela converge logo. Essa daqui demora para convergir, olha lá. A distância focal dela é maior.
Então, é para vocês entenderem aí que essa vergência significa a capacidade que uma lente tem de abrir ou fechar. Aqui eu coloquei só o exemplo dela fechando, mas poderia ser divergente também, tá? Então, tu vai saber se a lente tem maior vergência ou menor vergência, comparando com a distância focal dela. Quanto menor a distância focal, maior a vergência, mais poderosa é a lente. Deu para entender isso aí? Tudo bem para vocês? Me respondam aí. Quem ainda estiver acordado. Sim, Helder. Lá tem o Helder aí. Pelo menos ele está acordado. Eu pode repetir? Sim. Vamos lá. Cauã. Cauã, a gente viu agora há pouco que a gente calcula a vergência ou a convergência como sendo 1 sobre F. Só que como esse F está aqui embaixo, tu vai dizer que a vergência ela é inversamente proporcional ao F. O que acontece com esse F acontece o contrário com o V. Quando a distância focal é grande, a vergência é pequena. E quando a distância focal é pequena, a vergência é grande. Então, aqui eu tenho a mesma lente, aliás, duas lentes diferentes, sendo que a gente vai testar aqui para calcular a distância focal dela. Então, eu estou iluminando a primeira, e eu percebi que quando os raios de luz paralelos atravessaram essa primeira lente, elas convergiram logo. Ou seja, ela tem uma pequena distância focal. Pela fórmula da vergência, eu sei que a vergência é 1 sobre F. Então, quando o F é pequeno, significa que esse V é grande. Então, essa lente aqui ela tem um poder de convergir a luz maior do que a segunda. A segunda, quando os raios de luz convergem, atravessam ela, eles são preguiçosos, eles demoram mais para atingir o eixo principal aqui. Então, eles apresentam uma distância focal maior. Então, no primeiro caso aqui, vocês estão percebendo que a distância focal ela é menor. E aí, eu vou dizer que quanto menor a distância focal, maior vai ser a vergência. Na segunda, eu estou vendo que a distância focal ela é maior. Então, eu posso dizer que a vergência dessa segunda lente ela é menor. Ou seja, sempre o F e o V vão ser inversos. Quem tiver maior focal, vai ter menor vergência. Quem tiver menor distância focal, como no caso A aqui, vai ter maior vergência. Tudo bem, Cauã? Beleza? Vamos lá. Bom, eu vou apresentar agora para vocês, eu creio que a última equação aqui. Essa é a única fórmula nova. Essa é da vergência, né? Porque aquelas outras eram a mesma do espelho. E eu vou logo adiantar para vocês não precisam decorar essa fórmula aí, tá? Na questão, eu vou sempre dar esta fórmula, porque ela é a mais difícil, maior, né? Essa fórmula aí é utilizada pelo pessoal que trabalha na ótica. É chamada de equação dos fabricantes de lentes. Tá? Ela foi atribuída a um cientista inglês chamado Edmund Halley. Vocês já viram falar no cometa Halley? Sim. Já viram falar? Cometa de Halley? Ele passa a cada 76 anos aqui. Sabiam disso? Ele passa de 76 e 76 anos. Ele Então, passou vocês vão estar velhinhos. Oi? Não foi esse que passou ano passado? Não. A última vez que ele passou aqui foi em 1986. Aí tu tem que somar mais 76 anos para te saber qual o ano que ele vai passar de novo. Se ele passou em 1986, mais 76, ele vai passar em 2062. Eles vão estar velhinhos já, eu também, né? Se ainda tiver vivo. Até lá, não. Até lá, né? Muita coisa acontece, né? Não é isso. E para lá, outras pandemias, né? Acho que uma pandemia dessa acontece de 100 em 100 anos. Deus o livre, Deus o livre. Depois eu falei para vocês que na época do Isaac Newton teve a peste negra. E aí a faculdade de Cambridge foi fechada, ele foi mandado para casa, não teve aula. Sabiam disso? Porque naquele tempo não tinha internet para assistir aula online, né? E aí o Newton ficou recluso na fazenda, e aí ele descobriu a lei da gravitação, elaborou as 3 leis. Primeira lei, lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação.
tá? Então, tudo foi Então, graças à esse pandemia. momento que a gente está vivendo já teve no passado, outras pandemias, né? A sorte que a gente tem agora, a ciência é a nosso favor, tem vacina, naquela época não tinha. Então, morria muito mais gente. Tudo bem? Beleza aí? Então, essa fórmula aqui é chamada equação dos fabricantes de lente. Por que eu falei no Halley? Porque ele foi o mesmo cara que enxergou o cometa pela primeira vez. Enxergou pela primeira vez, não. Foi o primeiro cara que percebeu que esse cometa ele tinha uma órbita fechada, ou seja, ele sempre vai se repetir a cada 76 anos. E aí colocaram o nome dele no cometa de Halley. Tá? Então, a equação dos fabricantes de lente, ela calcula a divergência. Ah, mas eu acabei de calcular, professor. Por que o senhor vai complicar, botar uma fórmula pior? O aluno fala logo, né? A divergência não é isso aqui que o senhor acabou de ensinar, professor? Assim o senhor está de sacanagem. Tu pode calcular. Só que tem questões que ele não te dá a distância focal, bonitão. Às vezes ele te dá o índice e a fração da lente do meio e os dois raios, os dois lados da lente. Lembra que a lente ela pode ter dois raios, porque ela é assim. Vamos pegar uma lente aqui para te entender. Olha. Vamos pegar essa lente aqui. Então, tem um raio aqui, olha lá, que eu chamo de R1, que é da face côncava, e tem um raio dessa outra face aqui, que eu posso chamar de R2. Tá? Então, eu tenho aqui dois raios. Eu posso ter uma lente plano-convexa, que é desse tipo aqui. Então, eu tenho o raio da face plana, ele é infinito, e é bom quando vem assim, porque esse cara aqui vai dar zero. Vou já explicar por quê. Esse raio aqui ele tende ao infinito, e o outro raio aqui ele tem um valor. Então, quando a lente for plano-côncava ou plano-convexa, se uma das faces dela for plana, um desses raios, um desses termos aqui dá zero. Porque tu vai dividir por um raio muito grande. Vocês sabem que se eu dividir por um número muito grande, a tendência é a resposta chegar a zero. Sim ou não? Se eu pegar um valor e dividir por um número imenso, essa conta vai dar muito pequena. Vai se aproximar de zero. Então, toda vez que a face da lente ela for plana, um dos raios aqui vai tender ao infinito. E essa divisão aqui vai tender a zero. Então, a fórmula ela vai ficar menor. Então, essa divergência que tu sabe como calcular 1 sobre f, a gente calcula também assim. Índice da lente sobre o índice do meio. Então, esse NL é o índice e a fração da lente. Eu vou te dar na questão. Índice do meio, se for o ar, vocês lembram que o índice do ar vale 1? Na maioria dos casos, eu estou de óculos, né, no ar. E aí, esse índice do ar vale 1. Tudo bem? A gente vai resolver uma questão dessa, vocês vão ver que não é tão difícil. E aqui, tu multiplica isso pelo inverso da soma dos raios das duas faces da lente. Tá? Tudo bem? R1 e R2. Eu vou te dar isso daí. Deixa eu mostrar mais para cá, olha lá. A mesma fórmula aí. A divergência é o índice da lente sobre o índice do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A lente convergente, eu já falei umas 3 vezes hoje aqui para vocês. A lente de borda fina, a distância focal dela é positiva. A lente divergente, a distância focal é negativa. E se a face for convexa, o que é a face convexa? Deixa eu mostrar aqui para ti, olha lá. Essa lente aqui, ó. Tem duas faces. Esse lado aqui é a face convexa. Olha lá. Esse lado aqui é a face dela convexa. E esse lado aqui é a face côncava. Esse lado aqui é a face côncava, tá? E aí tem uma convenção aqui. Quando a face é convexa, o raio é positivo. Então, tu vai colocar positivo aqui. Quando a face é côncava, o raio é negativo. Então, a face côncava aqui, o raio ele é negativo. E a face convexa, o raio ele é o quê? Positivo. Então, isso é uma convenção de sinal. Por enquanto, não se preocupe com essa fórmula aí, porque na questão eu dou a fórmula. Inclusive, nos vestibulares, tem uma questão que a gente vai resolver aí,
que lá o vestibular forneceu essa fórmula, que ele sabe que o aluno não tem que ficar, não é obrigado a decorar uma fórmula horrível dessa daí. Então, não se preocupe com a fórmula, eu quero que vocês se preocupem em entender a teoria que foi explicada hoje aqui, tá? Lente convergente concentra a luz, lente divergente abre a luz, diverge, certo? Tudo bem? Que as fórmulas lá que a gente usou em espelho côncavo e convexo valem para cá também. Eu posso calcular a vergência como sendo o inverso da distância focal, a gente viu também, 1 sobre f, desde que essa distância focal esteja em metros, não pode estar em centímetros, tudo bem? E basicamente é isso. Tá claro aí, galera? Tá sim, prof. Sim. Beleza? Tem alguém com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes da gente fazer exercício, ou a gente pode já começar a fazer as questões? Pode meter ficha já, professor. Já? Já pode dar início. Então, vamos lá. Ah, faltou isso aqui. Olha lá. Eu pensei que já era questão, mas isso daí é bem simples. Isso aqui é bem fácil, tá? Não se preocupe. Associação de lentes. Eu posso pegar duas lentes e justapor elas, encostar uma na outra. E se elas se encaixarem, eu vou ter uma terceira lente. Eu tenho uma lente 1, que é uma lente plano convexa. Eu tenho uma lente 2, que é uma lente plano côncava. E aí, eu quero calcular a vergência dessa nova lente formada. Eu peguei duas lentes, colei uma na outra, e agora eu tenho uma lente mais grossa. Tudo bem? E aí eu quero calcular a vergência dessa nova lente. A vergência dessa nova lente é a soma das vergências das lentes que eu tinha antes. Qual era a vergência que eu tinha antes? Essa daqui, então, eu vou chamar de V1. É 1 sobre F1. Vocês sabem calcular, eu acabei de mostrar. Essa outra aqui, eu posso chamar de vergência 2. Como é que eu calcularia a vergência dela? 1 sobre F2. Pode calcular separado a vergência de cada uma. E aí, quando eu unir elas, se eu quiser calcular a vergência dessa nova lente, vai ser a soma das vergências. Quantas lentes tu uniu aqui? Então, tu calcula esse V1 separado, 1 sobre F1, calcula esse V2 separado, 1 sobre F2, e depois basta tu somar esses resultados aí. Aí tu vai ter a vergência equivalente, ou seja, a vergência da nova lente formada pela justaposição das lentes, ou seja, eu uni as duas lentes aí, eu estou formando uma outra lente. Se eu quiser calcular a vergência dessa nova lente, eu somo as vergências das lentes individuais separadas. Tudo bem? Faltou eu falar isso aí. Beleza aí, galera? Se liguem nisso aí, a aula está sendo gravada, tá? Então, quando vocês forem resolver os exercícios, vocês podem, se sentirem dificuldade em alguma questão, vai lá no YouTube e bota lá para assistir de novo a aula. Aí, eu vou estar falando de toda a teoria lá. Então, vamos fazer aqui uma questão, né? Olha lá. Essa é a primeira questão da tua apostila. Dá uma olhada aí. Leia com atenção a tira a seguir. Turma da Mônica. Aí, eu não sei se isso aqui é uma pulguinha, acho que é uma pulguinha, né? Aí fala assim: Ah, Bidu, eu estou apaixonada pelo elefante, mas ele nem me olha. Você não podia me dar uma mãozinha? Aí o Bidu fala assim: Claro, deixe comigo. Aí o Bidu foi lá e mostrou para o elefante a pulguinha na lente de aumento. E aí o elefante vai conseguir ver a pulguinha lá. Tá? Não sei se eu já falei até a resposta, mas eu falei que essa é uma lente de aumento, né? Tudo bem? Suponha que Bidu, para resolver o problema da amiga, que só tem 6 milímetros de altura, ou seja, a altura do objeto, a altura da pulguinha, chama a altura do objeto, vale 6 milímetros, olha lá. Tá bom? Tem utilizado uma lente delgada convergente de distância focal igual a 12 centímetros. Como a lente é convergente, essa distância focal é positiva. Olha lá. Tá bom?
E a lente, ela foi colocada a 4 centímetros da formiguinha. Ah, então não é uma pulguinha, é uma formiguinha, né? Aí a distância da formiga para a lente é o P, a distância do objeto, né? Para a lente. Então vale 4 centímetros. Não te preocupa com a distância do objeto em relação ao sinal. Sempre a distância do objeto é positiva. Para que o elefante, a altura da formiguinha em centímetro vai aparecer quanto? Ele quer a altura da imagem. Ele quer em centímetros. Tudo bem? Repare que a focal está em centímetros, o P está em centímetros, mas a altura do objeto não está em centímetros. Então, quando a gente for resolver isso aí, a gente tem que transformar de milímetros para centímetros. Porque ele quer a resposta em centímetros. Está bem aqui, ó, bem claro. Ó. Ele quer que tu calcule isso em centímetros. Então, antes de resolver, a gente precisa transformar 6 milímetros para centímetros, né, que é a altura do objeto. Então, vou ler a questão de novo para você, e você vai perceber aí por que eu escrevi desse jeito aí, os dados do problema. Suponha que Bidu, para resolver o problema da amiga, que só tem 6 milímetros de altura. Quem é a amiga? É a formiguinha. Então, é o objeto. Qual é a altura do objeto? 6 milímetros. Então, tu coloca O igual a 6 milímetros. Tá? Tenha utilizado uma lente convergente. Toda vez que a lente for convergente, a distância focal é positiva. E aí ele diz que a distância focal vale 12. Se essa lente fosse divergente, fosse igual a que eu uso, o míope, né? E aí eu colocaria menos 12 lá na distância focal. Muda o sinal. E aí ele diz que a lente foi colocada a 4 centímetros da formiguinha. Então, a distância do objeto, que é a formiga, para a lente, tu representa pela letra P, igual no espelho. E aí é 4 centímetros. Para o elefante, qual a altura da formiga em centímetros? Parecerá C. Então, como ele está utilizando uma lente de aumento, né? Ela tem que parecer maior do que ela é. Né? Tudo bem? Então, ele quer que você faça o cálculo aí. Ele quer o cálculo da altura da imagem. Entenderam aí, galera, o que a gente vai fazer? Sim. Respondam aí para mim. Sim. Sim. Beleza? Eu vou mostrar a resolução dela aqui. Se você tiver dificuldade de entender, eu faço no quadro. Vamos lá. Olha lá. A altura do objeto, 6 milímetros. E eu quero passar para centímetros. Então, tu divide por 10. Diminui com a vírgula uma casa. Toda vez que eu queira passar de milímetros para centímetros, eu divido por 10, tá? Se eu quiser passar de milímetros para centímetros, você vai dividir por 10, olha lá. Beleza? Então, dividir por 10 significa diminuir uma casa aqui com a vírgula. Era 6, ficou 0,6. A distância focal é 12. O P, que é a distância da formiguinha para a lente, é 4, e ele quer a altura da imagem. Beleza? E aí a gente vai utilizar a fórmula do aumento linear transversal. Aumento é I sobre O, que é F sobre F menos P. Lembra que eu falei que tu podia igualar o I sobre O com menos P' sobre P, ou com o F sobre F menos P? Então, eu estou utilizando dessa forma, porque são esses dados que eu tenho. Eu tenho o F, eu tenho o P, eu quero o I, e eu tenho o O. Então, vai ficar assim, I sobre O é igual a F sobre F menos P. Eu quero esse I, eu quero calcular a altura da imagem que o elefante vai ver, a formiguinha. Então, vai ficar assim, I sobre, quanto vale o O? A gente transformou aqui, 0,6. Por que a gente transformou, professor? Porque ele quer em centímetros a resposta. Então, todos os dados têm que estar em centímetros. Então, vai ficar I sobre 0,6. Quanto vale a distância focal? Ele deu aqui, olha lá. Vale 12. Então, vai ficar 12 sobre 12, de novo embaixo, né? Menos o P. O P vale 4. Vai ficar 12 sobre 12 menos 4. Então, repete aqui. I sobre 0,6 é igual a 12 sobre. Quanto é 12 menos 4, galera? 8. Né? Então, vai ficar 12 sobre 8. Esse 0,6 que está dividindo, eu posso passar multiplicando aqui o 12. Então, vai subir multiplicando o 12. Então, eu vou ter que a altura da imagem vai ser 12 vezes 0,6
o resultado disso tu vai dividir por 8. Quando tu fizeres essa conta, tu vai encontrar que a altura da imagem da formiga vista pelo elefante vale 0,9 centímetros. E nas alternativas lá, parece que é a letra B, vamos ver lá. Olha lá. Então seria a letra B, a resposta aí. Deu para entender aí essa primeira, galera? Sim. Sim, professor. Não precisa fazer de novo ela no quadro, não, né? Entenderam aí, né? Sim. Tranquilo. Então, eu fiz bem devagar, vocês viram que eu fui bem na manha, expliquei a questão uma vez, depois expliquei de novo, para vocês verem que se vocês derem uma lida na apostila, lembra que eu já falei numa aula, para vocês atrás aí, vocês têm que estudar a aula no mesmo dia que o professor deve. Se tu for estudar só amanhã, tu já vai esquecer. Então, assistam a aula, se precisar, assistam de novo e tentem fazer o exercício no mesmo dia, que aí vocês vão lembrar, tá bom? Posso passar outra? Sim. Sim, professor. Vamos lá. Questão 2, olha lá. Um objeto de altura h igual a 2,5 centímetros está localizado a 4 centímetros de uma lente delgada de distância focal 8. Determine a altura do objeto em centímetros quando observado através da lente, ou seja, ele quer a altura da imagem, né? Ele te deu a altura do objeto. Então, aqui ele está chamando de H e eu chamo de O, geralmente, né? Chamo de O. A altura do objeto, para ele, vale 2,5 centímetros, olha lá. No desenho aí, tu tá vendo que ele está distante da lente 4 centímetros. E a distância do objeto para a lente, a gente sabe que é P. Então, P vale 4. Beleza? Como essa lente é de borda fina, ela é uma lente convergente. Então, a distância focal dela é positiva. Ele colocou aí para ti, vale 8. Tudo bem? E aí ele quer que tu calcule a altura da imagem vista. Ele quer o I. Beleza? Tá? E aí a gente faz assim. I sobre O é igual a F sobre F menos P. Tá? Perceba que o I a gente quer calcular. O O vale 2,5. O F vale 8. E o P vale 4. Perceba que ele quer em centímetros. E todas as distâncias que ele te deu estão em centímetros. Então, tu não vai precisar transformar. Está tudo ok aqui. Ó. O O está em centímetros. O F está em centímetros. E o P está em centímetros. Então, a gente vai utilizar a fórmula do aumento linear transversal. I sobre O é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Nesse caso aqui, eu vou utilizar I sobre O é igual a F sobre F menos P. O I eu quero calcular. A altura do objeto vale 2,5 cm. A distância focal ele te deu, disse que é 8. E o P vale 4. Vai ficar I sobre 2,5 igual a 8 sobre 8 menos 4. Tudo bem? Vai ficar I sobre 2,5. Quanto é, turma? 8 menos 4. 8 menos 4 dá 4, olha aqui. E aí, o que eu faço? Se eu dividir 8 por 4 aqui, eu vou achar 2. E esse 2,5 que está dividindo pode passar multiplicando. Então, a altura da imagem que vai ser vista vai ser 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5, quanto é que dá? 5 centímetros. Então, a altura da imagem será de 5 centímetros. Tudo bem para vocês, essa questão 2 aí? Respondam aí. Sim. Deu para entender? De boa. Deu, professor. Deu. Mais fácil, né? Então, vocês já estão se habituando com as fórmulas, né? No início, vocês vão ter dificuldade com a fórmula, que é natural, né? Todo mundo tem. Eu, quando vou estudar alguma coisa aqui, que eu pego uma coisa que eu nunca vi, eu também tenho dificuldade com a fórmula. Será que eu nunca vi? Será que eu vou me acostumar? Eu começo a estudar todo dia, e aí daqui a uma semana, eu já sei escrever a fórmula sem olhar o livro. Tá? Então, a resposta seria a letra D aqui, é?
É, letra D, né? Tá bem aqui, olha lá. 5. Posso passar outra, galera? Já tiraram o print aí? Bateram foto? Já. Já. Depois passa pra galera aí, viu, Adriane? Vamos fazer a terceira. Tem uma aí que é bem trabalhosa que eu vou resolver. Não sei se é essa. Vamos lá. Uma lente projeta sobre uma tela a imagem de um objeto ampliada 4 vezes. A distância do objeto até a tela é de 1,25 metros. Nessas condições, qual é o tipo de lente e a sua distância focal? Então, eu vou ler aqui mais uma vez, vou ler mais uma vez, vou ficar lendo aqui até vocês começarem a entender. Uma lente projeta, vou grifar aqui a palavra projeta. Uma lente projeta sobre uma tela a imagem de um objeto ampliada 4 vezes, tá? Então, essa lente, ela está projetando. Se essa imagem ela é projetada, eu já falei para vocês em espelhos, que é uma imagem real. Por quê? Porque para ser projetada, ela tem que ser real. Toda imagem real, ela é invertida. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Toda imagem virtual, toda imagem real, ela é invertida. Ela está de cabeça para baixo. E aqui ele está dizendo que essa imagem ela está ampliada 4 vezes. Se vocês lembrarem da aula passada, a única lente que forma imagem real é a lente convergente. A minha lente que eu uso é divergente, de borda grossa. Ela não forma imagem real. Ela funciona igual a um espelho convexo. A imagem do meu óculos, quando alguém olha para o olho do Levi, ele vê o olho pequeno. Então, a imagem é virtual, direita e menor. Tudo bem? Imagem virtual, direita e menor. Certo? Tudo bem? E aí, essa imagem, então, só o fato dele dizer que ela foi projetada numa tela, eu já sei que é convergente, a lente. Não pode ser divergente. Então, eu já elimino aqui esse e esse aqui, olha lá. Não pode ser letra E nem letra D. Beleza? Tudo bem aí? E aí ele fala assim, a distância do objeto até a tela é de 1,25 metros. Nessas condições, o tipo de lente e a sua distância focal são respectivamente. Olha lá. Eu quero o tipo de lente, eu já matei. O tipo de lente eu sei que é convergente. Tá? Agora eu preciso calcular aquele F. Então, eu vou fazer um desenho aqui para te entender melhor. Então, eu coloquei aqui, vamos lá. Isso aqui é o eixo principal, tá? E isso daqui é a lente. Como eu sei que a lente é convergente, vou desenhar ela aqui, ó. Lente convergente é de borda fina, a gente representa assim. Então, eu vou colocar o objeto aqui. Aqui é o objeto, tá? A altura do objeto eu vou chamar de O. Ele diz que a imagem ela foi projetada numa tela e ela é ampliada 4 vezes. Então, o desenho aí dessa situação que vocês estão vendo é essa daqui, ó. Outra coisa que ele me deu aí, ele diz o seguinte, galera. Se eu não fizesse esse desenho, ia ficar bem difícil para vocês entenderem os cálculos. O desenho vai facilitar. Então, esse aqui é o eixo principal, que é aquela linha que passa aqui no centro óptico da lente, tá? Então, vocês concordam que o meu desenho está correto? A imagem ela está de cabeça para baixo porque ela foi projetada. Toda vez que a imagem ela é projetada, essa imagem ela é real. E toda imagem real, ela é invertida. Por isso que eu coloquei ela de cabeça para baixo. Tá bom? Outra coisa, olha o tamanho da imagem que eu fiz aqui para o objeto. Tá certo também? Tá. Porque ele disse que ela foi ampliada 4 vezes. Então, a altura da imagem é 4 vezes a altura do objeto. Então, eu vou colocar menos 4 vezes O. Da onde vem esse menos, professor? É porque ela está de cabeça para baixo. Então, ela tem sinal contrário ao objeto. A altura do objeto é positiva, porque ele está de cabeça para cima. Mas a altura da imagem ela vai ser negativa, porque ela está invertida. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando aí? Sim.
Quem mais? Repete, professor, por favor. Vamos lá. Olha lá. Uma lente projeta sobre uma tela a imagem de um objeto ampliada 4 vezes, tá, Emily? Se essa imagem ela está ampliada, primeiro, se ela foi projetada numa tela, ela é uma imagem real, tá? Eu só posso projetar numa parede, numa tela, imagens reais. Quando você vai ao cinema, o projetor projeta a imagem na tela lá para as pessoas assistirem o filme. Então, aquilo é uma imagem real, certo? Agora, quando eu vejo uma imagem através de um espelho, através de uma lente divergente, ela é uma imagem virtual. Ela se forma atrás da lente, né? Certo? Tudo bem? Atrás do espelho, na verdade. Então, o fato dele dizer que essa imagem foi projetada em questões, ele falou para ti assim, olha, essa imagem está projetada no anteparo, está projetada numa tela. Tu já sabe que a imagem é real. Quando eu expliquei espelhos, eu falei para vocês que toda vez que a imagem é real, ela é invertida. Tudo bem? Tá? E aqui ele fala que essa imagem foi projetada e ela é ampliada 4 vezes. Então, que conclusões eu tiro aí desse primeiro parágrafo aí? Né? Dessa primeira linha. Só um instante aí, peraí. Chegou alguém aqui. Leva eles pra lá, senão eles vão estar fazendo barulho, eu tô dando aula aqui. É minha sobrinha que chegou aqui, para a alegria do Chico. Vamos lá. Então, continuando aqui, galera. Quando ele fala que a imagem é real, eu já sei que a lente ela é convergente, Emily. Porque eu só posso ter imagens reais se a lente for convergente. A lente divergente, ela só forma um tipo de imagem que é virtual, direita e menor. Tá? A lente convergente, ela tem 5 casos, igual no espelho côncavo. 5 casos, tudo bem? E aí, o que acontece? O fato de eu saber que essa imagem foi projetada numa tela, eu já mato que a imagem é real, eu já mato que ela está invertida, eu já mato que a lente é convergente, tá bom? E aí ele disse que ela foi ampliada 4 vezes, então ela é maior 4 vezes, mas ela está de cabeça para baixo, ela é maior, mas ela está invertida porque ela é real. Então, quando eu for representar essa informação aqui, eu vou dizer que a altura da imagem é menos 4O. Esse 4 significa que ela é 4 vezes maior, mas esse menos significa que ela está de cabeça para baixo. Então, o I tem um sinal e o O tem sinal oposto. Tudo bem, galera? Entendeu, Emily? Sim. Cadê a Emily? Está aí, Emily? Entendi, professor. Beleza? Então, vamos lá, com calma. Outra coisa que ele falou aí, a distância do objeto até a tela é 1,25 metros. Ele está falando isso bem aqui, olha lá, galera. A distância do objeto até a tela vale 1,25 metros. Repara que o objeto está bem aqui e a tela está lá do outro lado. Então, essa distância não é o P, não é o P'. Ele está te dando a distância do objeto até onde a imagem está. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam aí, principalmente. Então, ele está dizendo que a distância do objeto até a tela onde a imagem foi projetada vale 1,25 metros. Olha lá. Só que a distância do objeto para a lente é o P. Daqui para cá vale P, né? Sempre a distância do objeto para a lente é P. Tá? E a distância da imagem para a lente, como é que a gente chama? P'. Então, esse 1,25 que ele está te dando é a soma de P mais P', olha lá. Se eu somar esse P mais essa distância aqui atrás da lente, eu tenho 1,25 metros. Então, o principal dessa questão é tu entender que P mais P' vale 1,25. Eu já vi aluno errando essa questão porque ele quer colocar o P' como sendo 1,25. Não, ele não está te dizendo que é a distância da imagem para a lente. Tá? Ele está dizendo que é a distância do objeto para o anteparo. Só que o anteparo é lá onde a imagem está. Ou seja, ele está te dando a distância do objeto até a imagem. Então, se eu somar P mais P', tem que dar 1,25.
Entenderam isso aí ou precisam repetir? Que esse Eu 1,25 é entendi, P mais professor. P. Hein? Tá tudo certo, professor. Eu entendi. Eu pelo menos entendi. Isso. O restante aí, quem não entendeu pode falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Então ele Deu diz para me assim, entender. a distância do objeto até a distância do objeto, cadê? A tela é de 1,25. Então o objeto está bem aqui e a tela é aonde a imagem está projetada. Então a distância do O até o I é 1,25. Só que no meio disso tem uma lente. Então do O até a lente é o P e da lente até o I é o P'. Lembra? A distância do objeto à lente é o P, a distância da imagem à lente é P'. Então, se eu somar P mais P', tem que dar essa distância total aí, que é a distância entre elas. Tá claro isso, galera? Tá, professor? Essa questão é mais enjoada que tem aí. É essa que vai dar mais trabalho para fazer. Mas aí, se o aluno é professor, eu sou um aluno, se coloque no lugar do aluno. Tá bom, vou me colocar no teu lugar. Eu sou um aluno e eu não entendi bacana, mas eu entendi essa primeira parte aqui, que a imagem é real, né? E aí, se essa imagem é real, né, professor? Se esta imagem é real, eu sei que ela é uma lente convergente. Então, se o aluno entendeu pelo menos isso aí, que só pode ter imagem real a lente convergente, ele já não vai chutar na doida aqui, ele já vai chutar em 3 alternativas. Então, a chance dele já aumentou de acerto. Aqui, se ele vai chutar entre 5 alternativas, ele tem 20% de chance, né? Ele tem 20% de chance só de acertar. Mas se ele já elimina 2 alternativas, as chances dele já aumentam, né? Certo? Ele tem uma de 3, né? Quanto é 1 dividido por 3 aí? Dá o quê? 33%, né? Então, ele tem 33% de chance se ele for chutar. Já é alguma coisa, né? Se ele eliminar mais uma aqui, se ele ficar só com 2, aí ele vai ter 50% de chance. Então, até quando o aluno não sabe a questão, se ele for inteligente, se ele souber um pouquinho da teoria, ele elimina as alternativas absurdas e ele já vai ter maior chance se ele for chutar a questão, não é verdade? É assim que vocês fazem ou vocês chutam na doida quando vocês não sabem uma questão? Ou vocês tentam primeiro, pelo menos, ler a questão, ver o que está absurdo lá, que diz, olha, isso aqui não pode ser de jeito nenhum. Ou vocês chutam mesmo na doida? Como é que vocês fazem? Hein? E rapaz, cadê o pessoal aí? Eu não entendi essa pergunta, professor. Quando tu vai chutar uma questão, tu chuta sem ler a questão ou tu pelo menos tenta ler para eliminar as alternativas absurdas, para chutar no número Tenta menor de A alternativas. gente lê. Eu A gente tento ler tenta também. ler. Vai por eliminação. Isso, exatamente, né? É isso que eu estou falando. Nessa daí, se o aluno entender que a imagem ela foi projetada, ela é real, então não pode ser lente divergente. Então, ele nem precisa saber esses sinais aqui, conta nem nada. Se ele souber só isso aqui, ele já vai chutar só em 3 e não em 5. Ele já elimina onde tem divergente, a palavra divergente. Tá bom? Então, as informações aqui que a gente entendeu. A imagem ela é ampliada, ela é 4 vezes maior que o objeto, só que esse sinal negativo é porque ela é real. Tá? Então, ela está de cabeça para baixo, o objeto está de cabeça para cima. Então, tem que ter sinais opostos, o I e o O. Tá bom? E a distância do objeto até a imagem é a soma de P mais P'. Porque o O é a distância do objeto aqui, né? Objeto. O P é a distância do objeto para a lente. O P' é a distância da imagem para a lente. Então, como ele deu a distância do objeto até a imagem, esse 1,25 ele vale P mais P'. Eu já sei que P mais P' vale 1,25. Bora ver como é que eu fiz aqui. Olha lá. Aumento vale menos 4, como eu te falei, né? P mais P' vale 1,25. E ele quer que tu calcule a distância o quê? Focal, né? Certo? Tudo bem? Tá. E aí? Essa questão é um pouco chata.
Olha lá. Aumento é menos P' sobre P. Só que o aumento eu sei que ele é menos 4. Acompanha comigo aqui. Vou fazer bem na manha, sem pressa. Nós não temos pressa. Então, o aumento vale menos 4. Esse aumento eu sei que ele é dado por menos P' sobre P. Uma das fórmulas que eu posso igualar ele é menos P' sobre P. Então, eu coloquei aqui menos 4 é igual a menos P' sobre P. Esse P que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando o 4. Daí eu tiro que o P' é igual a 4P, porque esse sinal de menos vai cortar com esse aqui dessa forma. E menos nos dois lados vai ficar positivo. Então, o P' vai ser P vezes 4. Tá bem aqui, olha lá. P' vale 4P. Tá? Isso é óbvio, porque a imagem ela é 4 vezes maior, então ela está 4 vezes mais distante. Eu já falei isso lá em espelhos para vocês, que quem está mais longe sempre é maior. Uma imagem ela é 4 vezes maior que o objeto, então ela tem que estar a uma distância 4 vezes maior. Talvez nem precisasse fazer essa conta aqui, se o aluno soubesse isso. Aí vamos lá. Eu sei que... Não está aqui, mas eu vou escrever. Ó. P mais P' vale 1,25. Certo? Tudo bem? Então, isso eu estou escrevendo bem aqui, olha lá. Está aqui o P. Só que o P', eu vi aqui em cima que ele vale 4P. Tá? Então, a conta que está sendo feita aqui, que eu acho que eu pulei uma etapa, eu estou lembrando para ti que P mais P' vale 1,25. Tá? Então, vai ficar P mais... Quanto vale o P'? P' está aqui em cima, vale 4P. Então, ficou P mais 4P é igual a 1,25. Quanto é P mais 4P? 5P. Então, 5P é 1,25. Esse 5 está multiplicando, tu passa dividindo. Quando você divide 1,25 por 5, tu vai encontrar que o P vale 0,25. Tá? Então, já sei o P', já sei o P. Mas ele não quer isso, né, professor? Ele quer a distância focal. Tem que fazer todas essas contas? Tem. Essa questão é trabalhosa. Eu te falei. Então, o P é 4. O P é, aliás, o P' é 4P, né? Aí o P deu 0,25. Então, é só tu substituir aqui para te calcular. O P' vai dar 1, então, né? E 4 vezes 0,25 dá 1. Como o P' ele é 4P, e eu descobri que o P é 0,25, se eu jogar 0,25 aqui, vai ficar 4, olha lá, ficar 4 vezes 0,25. 4 vezes 0,25 dá 1. Então, já sei, o P e o P', dá para eu calcular a distância focal. Tá? Tá gravado isso aí, vocês podem assistir de novo. Então, vamos lá. P', eu fiz essa conta aqui, galera. P' é igual a 4P, ou seja, 4 vezes 0,25 dá 1. Então, eu tenho o P, o P', eu quero a focal. Aí eu vou pelo produto pela soma. Distância focal é igual a P vezes P' sobre P mais P'. O P vale 0,25, o P' vale 1. Então, embaixo eu vou multiplicar. Aliás, embaixo eu vou somar. 1 mais 0,25, vai dar 1,25. Então, eu vou ter 0,25 dividido por 1,25 dá 0,2. Só que está em metros, ele quer em centímetros. 0,2 metros são 20 centímetros. Então, onde é que tem nas alternativas 20 centímetros? Vamos lá. É letra B, né? Não considerem isso aqui que apareceu aqui, ó. Letra D, não tem nada a ver isso aqui. Deixa eu riscar aqui. Porque eu não tinha acabado de fazer a questão ainda nesse slide. Então, aqui ficou assim, ó. Eu calculei a distância focal depois de todo esse trabalho que a gente teve. A gente calculou a distância focal e nós já sabíamos que a lente era convergente, porque a imagem ela é real. Então, a resposta dessa questão aqui, né? É letra B de bola. Ela é trabalhosa, mas eu creio que, como eu expliquei, com bem paciência para vocês aí, com bem calma, sem correr, deu para, pelo menos, atiçar aí teu raciocínio para essas fórmulas quando a gente vai usar. Sabendo as fórmulas, tu vai resolvendo as questões. Tudo bem aí, galera?
Já tiraram print? Deixa eu voltar aqui para tirar print da resolução. Desse lado. Bate foto aí, Adriele. Pessoal aí, postar lá no grupo depois de vocês. Tira foto aí, tira print, que eu vou passar outro slide. Beleza? Já? Já. Tira desse outro aqui. Foi. Já? Beleza. Essa daí era a mais difícil que tinha, tá? As outras que falta fazer são mais fáceis. Mais trabalhosa, na verdade. Olha lá. O médico analisa uma pequena pinta na mão de um paciente. E para isso, ele usa uma lupa, que é essencialmente uma lente delgada simples. A lupa, gente, é a lente de borda fina. É aquela que dá para queimar uma folha de papel, é a lente de aumento. Ela é uma lente convergente. Tá? A lupa, ela é uma lente convergente. Olha lá. Fiz um desenho aqui dela para ti. Tudo bem? Tá. E aí? Ele usa uma lente, essencialmente uma lente delgada simples. Para que o médico possa realizar o seu exame com precisão, né? Para que o médico possa realizar o seu exame com precisão, é necessário que a imagem seja 3 vezes maior, a altura da imagem 3 vezes maior que o tamanho da pinta. A pinta é o objeto, tá? Então, a altura da imagem, o I, é 3 vezes maior. Nesse caso aqui, essa imagem ela não é real, ela não é de cabeça para baixo, porque eu estou olhando na lupa, né? E a lupa, quando eu olho, a imagem aparece de cabeça para cima. Então, é aquele último caso lá dos 5, né, que tem, quando a imagem é virtual, direita e maior. Tudo bem? Tá. Considerando que a pinta está em um plano paralelo ao plano da lupa, e em seu eixo principal, que a lupa está a uma distância de 2 centímetros da pinta, lembra que a pinta é o objeto, então ele está te dando a distância do objeto, a lente é o P, né? Da pinta, então é 2 centímetros o P. Esse P sempre é a distância do objeto à lente. Como ele está dizendo que a lupa está a 2 centímetros da pinta, eu posso dizer que a pinta está a 2 centímetros da lupa. Ou seja, o objeto está a 2 centímetros da lente. Para que ele tenha a magnificação necessária, quanto é a distância focal? Ele quer a distância focal, sendo que ele te deu o aumento, que é 3. Então, essa daí está bem fácil, essa questão. Ele disse que o aumento é 3, ó. Bem aqui, ó. Então, o A é 3, o P vale 2, ele quer o F. Aí, essa questão é direto. O aumento é 3, positivo, que é a imagem é direita, virtual, direita e maior, né? O P vale 2, ele quer focal. Eu vou lembrar, aumento é F sobre F menos P. No lugar do aumento, eu escrevi 3. A focal nós queremos, então vai ficar F sobre F menos, quanto vale o P? Ele disse que vale 2. A pinta está a 2 centímetros da lupa. E aí, eu já fiz a conta direta, mas eu posso fazer aqui para você, olha lá. Bota parêntese aqui, passa multiplicando para cá, né? Então, daí você vai ter 3 vezes F menos 2, olha lá. É igual a F. Tá bom? Aí esse 3 tu vai multiplicar aqui dentro 2 vezes. Uma vez com F, uma vez com 2. Vai ficar 3F menos 3 vezes 2 dá 6. Mais com menos dá menos, né? Tudo bem? Daí você pode passar este F para cá e esse menos 6 para lá. Então você vai ter 3F menos o F que veio lá do outro lado, ele estava positivo, ele veio negativo. Esse menos 6 passa para o outro lado, mais 6. 3F menos 1F dá 2F. Se 2F é igual a 6, o F vai ser igual a 6 dividido por 2. Quanto é, galera? 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Tranquilo aí, turma? Essa daí era bem simples. Sim. Tá? Geralmente a gente usa a fórmula do aumento ou a fórmula dos espelhos. É o produto pela soma, né?
Nesse caso, eu usei a do aumento, porque ele me deu o aumento na questão. Valia 3. Tira a foto aí, para a gente fazer a última. Já. Já? Passa para os professor. colegas, Adriele. Vamos fazer a última. A última é daquela fórmula horrível, mas como eu te falei, a gente vai dar a fórmula para vocês. E a questão não é difícil. Se tu substituir na fórmula, aí tu resolve a questão direto. 2 linhas resolve. Só a fórmula que é feia. É possível improvisar uma objetiva para a construção de um microscópio simples, pingando uma gota de glicerina dentro de um furo circular de 5 milímetros de diâmetro. Tá? Se o diâmetro é 5 milímetros, galera, o raio vai ser metade. Olha lá. Diâmetro de um círculo, tu sabe que é a distância entre as duas bordas. Olha lá. Esse aqui é o diâmetro. Só que o raio é a distância daqui para cá, né? O raio é metade. Sempre o raio, ele vale metade do diâmetro. Então, o diâmetro dividido por quanto? Por 2, tá? Diâmetro é o total. O raio é a distância do meio para cá. O raio é metade. Se ele está dizendo que o diâmetro vale 5, o raio vai ser 5 dividido por quanto? Por 2. Quanto é 5 dividido por 2, turma? Vale 2,5. A gente precisa do raio? Precisa. Dá uma olhada nas fórmulas aí que tu vai ver que precisa, né? Tô fazendo com o mouse aqui, então desculpa a minha letra. Tá bom. Feito com um furador de papel e um pedaço de folha de plástico. Se apoiada sobre uma lâmina de vidro, a gota adquire a forma de uma semi-esfera. Isso aqui é importante. Se tu pingar uma gota em cima da tua mesa, concorda comigo que ela vai ficar assim, olha lá, a forma dela? Um lado dela é plano, que é a parte que está em contato com a mesa, e a outra é curva. Certo, galera? Certo. Se tu pingar uma gotinha em cima da mesa aí, né? A parte dela que está em contato com a mesa vai ser reta, porque a mesa é reta. E a outra parte dela aqui em cima vai ficar assim. Então, essa daqui é uma lente, o quê? Plano convexa, né? Um lado dela é plano. Lembra que eu falei para vocês que quando é plano é bacana, porque um desses raios aqui é infinito, né? E aí tu não vai usar os dois aqui. Um desses aqui já dá 0. Então, esse R1 aqui tu já pode chamar de 0. E como o lado é plano, né? Esse raio tende ao infinito. Como o raio é um número muito grande, quando eu divido o número por um número, quando eu divido o número por outro muito maior, a tendência é que dê 0. Né? Imagina tu dividir o número 1 por 1 bilhão. Então vai dar 0, isso aí. Quase 0. Então toda vez que a lente tiver uma face plana, a fórmula não vai ser tudo isso. Tu já elimina uma parte. Fica mais fácil. Tá? Dada a equação do fabricante de lentes imersa no ar, lembra que ele vai te dar, porque a equação é horrível. Então, como essa equação é muito chata, geralmente nas provas vestibulares, as questões, o professor que elabora a prova, ele dá para o aluno a fórmula, porque vocês não vão trabalhar em ótica. Se trabalhar até lá, então precisa decorar a fórmula, porque lá eles têm. Não precisa decorar. Então, por isso que eu falei que não se preocupe com fórmula, tá? Dada a equação do fabricante de lentes para lentes imersas no ar, e sabendo que o índice de refração da glicerina é o índice de refração da lente, olha que a fórmula é o índice da lente pelo índice do meio, tá? Como o do meio é o ar, ele não colocou lá embaixo, vale 1. Mas eu vou colocar aqui para ti, olha lá, de novo, pra vocês entenderem, olha lá. Ele quer que tu calcule a vergência. A vergência, ele está chamando em C, mas eu posso chamar de V, né? A vergência é o inverso da distância focal. Mas eu posso calcular ela assim também, olha lá. Índice da lente, que é essa fórmula aí, sobre o índice do meio. O meio que a lente está é o ar, né? E o ar vale 1. Menos 1. Isso aqui vai multiplicar a soma dos inversos dos raios. Não decore essa fórmula, não precisa. 1 sobre R2, olha lá. Tudo bem? Esse termo aqui, ele vale 0, porque uma das faces da lente é plana.
Quando for plana, o raio é infinito. Então, quando eu dividir 1 por 1 infinito, vai dar 0. E aí, tu vai te preocupar só com o índice da lente sobre o índice do meio. Como o índice de refração do ar, eu falei para vocês já algumas aulas atrás, ele vale 1. Então, aqui embaixo é 1. Então, fica N dividido por 1 dá N. Por isso que ele não escreveu aqui, ó. Por isso que ele não colocou o ar aqui embaixo, tá? Ele não colocou o índice do ar aqui, porque ele vale 1. Quando eu divido por 1, dá ele mesmo, então fica só o N. Se for o ar, tu pode usar assim a fórmula, só N menos 1. Agora, se for um outro meio que não seja o ar, que o índice de refração não seja 1, aí tu precisa botar o N lá embaixo. Eu coloquei índice de refração da lente pelo ar. Esse índice de refração do ar, que ele vale 1. Tá? Por isso que ele colocou só aquele N lá. Aqui embaixo vale 1. Olha. Tudo bem? E aí, esse raio ele te deu, que é 2,5, né? Certo? Só que é 2,5 milímetros. Não é 2,5 milímetros? É. Tem que passar para metros. Não pode ficar em milímetros. Esse milho vale 10 a menos 3. Então, esse 2,5, ele é multiplicado por 10 a menos 3. Olha lá. Aí já está em metros. Tá? Beleza? Aí ele quer calcular a divergência, olha lá. Tá aqui, ó. Tá tudo prontinho aqui. Índice de refração da lente vale 1,5. Índice de refração do ar vale 1. Ele quer a divergência. O raio é 2,5 milímetros. Ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 3. Se quiser passar de milímetros para metros, multiplique por 10 a menos 3. Aí tá aqui a fórmula. Divergência é igual a índice da lente sobre o índice do meio menos 1. Índice da lente é 1,5. Tá? Ele deu lá da glicerina, né? 1,5. Tá bem aqui, ó. De onde veio esse 1,5, professor? Veio daqui, ó. Tá bom? O índice da lente é 1,5. Vai ficar 1,5 dividido pelo índice do ar, que vale 1, menos 1. Aqui dá 0, que eu já te falei, porque uma das faces dela é plana. Esse primeiro aqui dá 0, tá bem aqui, ó. Mais 1 sobre R2. O R2, esse aqui é o R2. Vale 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3, tá? 1,5 dividido por 1 dá 1,5. Menos 1 dá meio. Então, essa conta aqui toda dá meio. Aqui 0, não me interessa. Esse 10 a menos 3 aqui, ele pode subir. O expoente troca de sinal. Fica 10 ao cubo, que é 1.000, né? E aí tu vai dividir 1.000 por 2,5. Quando tu divide 1.000 por 2,5, dá 400. Então, a divergência vai ser meio vezes 400. Metade de 400 dá 200, olha lá. A divergência é meio vezes 400. Toda vez que eu multiplico por meio, dá metade. Então, eu vou ter que a divergência vai ser 200 dioptria. Que aqui ele está me dizendo que é letra A. Bora confirmar lá. É, né? Letra A. Então, quando a questão for assim, eu trabalho mais matemática do que física, né? Tomar cuidado com algumas coisas aí. Mas eu creio que as questões mais difíceis, sempre eu coloco 10 na apostila, né? Para vocês. As mais difíceis eu coloquei logo no início aqui. Vocês viram que teve uma que deu trabalho. Então, vocês não vão se preocupar com a atividade de vocês, porque eu já resolvi as mais difíceis. Tá? Então, na apostila que vocês receberam, tem 10 questões. Tira a foto aí. Daqui. Adriele. Bate print e tira a foto daqui e do outro slide. Vou passar para você. Já? Cadê a Adriele? Outra pessoa aí, tira a foto aí, por favor. Vou colocar no grupo lá. Eu tirei, professor. Tá? E daqui? Tira desse outro aí. Já. Beleza? Então, hoje foi um pouquinho trabalhoso, né? Porque, por causa dos cálculos e tal. Algumas, acho que 2 fórmulas novas só, porque as outras vocês já tinham estudado. Tudo bem, galera? Tranquilo aí? Sim, professor. Alguma pergunta? Não. Então, depois eu coloco essa aula gravada lá. Quem teve alguma dificuldade, né? Que é natural.
E aí você fica assistindo. E se tiver dúvida, você me pergunta lá, tá bom? Bate um print aí para colocar lá do pessoal que está online aqui. No celular mesmo, bate um print aí dos nomes aí que estão online aí para colocar, para fazer a frequência, tá bom? Beleza? Vou parar a gravação.